Café Alado 22. Agora, ainda orbitando em espiral, mas trazendo um olhar diferenciado. Por que a gente chama de espiral? Porque a gente faz como uma manobra a bordo de um parapente. Vamos tomar esse gole, a gente pode chamar de gole da coreografia cósmica. Acontecem coisas muito interessantes com os seres humanos nesse universo de 4.000 pilotos que vieram nos cursos de segurança. Praticamente todos fizeram espirais, vamos colocar assim, mais fortes, né? Entraram em, digamos, em comunhão com essa coreografia espiral. E aí tiveram suas consciências ligeiramente alteradas, uns mais, outros menos. A brincadeira agora, gente, é esboçar, né? Talvez um pensamento relacionado a esse entendimento. Por que nós, seres humanos, quando estamos dançando com os nossos parapentes em espiral, por que as consciências se alteram, né? Muitos relatam experiências místicas fortes, êxtases. Não é só um arrebatamento no nível físico, mas chega aí a outras oitavas mais sutis, né? Muito interessante quando a gente fala da espiral, né, e olha a matéria, desde escalas macroscópicas até escalas microscópicas. Se a gente olhar a matéria, como ela se espalha e ocupa e ao mesmo tempo cria essa noção de espaço e tempo, essa coreografia cósmica se dá em movimento chamado espiral. Nossa Via Láctea é uma escala gigantesca onde bilhões de estrelas, sistemas solares estão fazendo a tal dança espiral em torno de um eixo lá no centro da galáxia, né, que alguns cientistas dizem ter lá um buraco negro. Então, existe um eixo, no caso da galáxia, que é o centro do giro, né? Mas se a gente observar, diminuir um pouco a escala, a gente percebe que sistemas solares, planetas orbitam uma esfera de luz, né, que são as estrelas, os sóis, é outro eixo de centramento onde planetas estão fazendo espirais, né? Diminuindo a escala, aqui mesmo, numa escala planetária, a gente percebe que tudo é giro. A Terra gira. E aí a noção de tempo, quando a gente fala em tempo, é interessante porque o ponteiro do relógio gira, né? A noção de giro traz noção de o Sol nasce, meio-dia e se põe. É a Terra girando, né? Em que movimento? Espiral. Se a gente diminui a escala, né, das tais espirais e começa a trazer para uma escala mais real que a gente tem dentro de casa, a gente enche uma pia com água, no momento que abre lá o tampão do ralo, a água escoa, né, pelo ralo, fazendo um movimento espiralado. Interessante, né? Quando a gente está falando de diminuir ainda mais a escala, a cadeia de DNA, por exemplo, né, que compõe a vida nos seres vivos aí, a cadeia do DNA ela tem um formato de espiral. É uma coreografia, novamente, da espiral presente aí. Naquele nível atômico, a gente sabe que, né, traduzindo aí, o que é um átomo? Bom, são partículas chamadas elétrons orbitando uma partícula central, prótons, ou partículas centrais prótons, fora as outras, né, as subatômicas, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas olha, no nível atômico a gente tem novamente a coreografia chamada espiral presente, né? Órbitas em torno de centros diferentes. Espiral, somos
uma experiência de orbitando centros diferentes. Então, quando a gente tem a permissão de experimentar isso a bordo do parapente, orbitar um centro de giro ali de uma forma mais contundente, com mais força G, com mais intensidade, com mais energia. A energia que acontece ali, ela, quem sabe, né? Já experimentou desse gole desse café, sabe que é uma energia bastante forte ao mesmo tempo, embora forte e fraco seja subjetivo, mas é uma energia que tem muita presença. Ela traz uma presença diferente, ela faz com que nós, né, no topo do trinômio, experimentemos formas diferentes de estarmos conscientes, né? Então, quando a gente chama de altera a consciência, é a relação com isso. A relação de espaço-tempo fica alterada, a relação de si mesmo, inclusive, fica alterada. E é claro que cada ser humano diferente conta dessa aventura de uma forma singular, mas é interessante perceber que algo existe em comum entre todos nós quando experimentamos as tais espirais. Algo existe em comum. Uau! Né? Se a gente tivesse que botar numa expressão bem resumida, uau! Né? Então isso faz com que boa parte de nós, enquanto seres humanos previsíveis, não somos previsíveis. A espiral, enquanto seria uma configuração previsível da matéria ocupar espaço-tempo, quando o ser humano experimenta isso, quando ele vive essa coreografia prevista, espaço, tempo na matéria, ele sai do patamar de previsibilidade enquanto vai decidir se vai puxar isso ou aquele freio. Isso é muito interessante perceber como influencia na forma do ser humano se comportar. É uma das coisas mais complexas, ao mesmo tempo belas, né, que nós, nesse universo de milhares de pilotos possíveis, conseguimos observar. Então esse é talvez o gole de café de arremate desse papo cósmico chamado espiral. Saúde!